Canal Novel e Fanfic narradas. The Witcher Senhor do Império. Capítulo 241. Uma dança com titãs elementais. O que devemos fazer agora? Lan perguntou. Ouvindo a pergunta, Vesemir instruiu. Primeiro, você deve exaurir toda a sua energia mágica. Então, sente-se de joelhos e comece a meditar. Nós acenderemos os 4 braseiros e ativaremos o círculo mágico para ajudá-lo a canalizar mais energia mágica. Esgotar toda a minha energia? Lan ergueu as sobrancelhas. Vesemir assentiu. Algum problema? Drenar suas reservas de energia permitirá que você receba melhor energia do ambiente. Lan deu de ombros, andou em linha reta e se ajoelhou no chão. Então levantou a mão esquerda para o céu. Sinal de ar, explosão mágica? Um vento forte irrompeu da palma da sua mão, levando consigo as correntes de ar naturais da montanha e dispersando as nuvens próximas em todas as direções. Os cabelos e capas dos bruxos esvoaçavam violentamente. Aqueles que estavam mais perto estreitaram os olhos e deram alguns passos para trás para evitar a pressão do vento. É realmente impressionante. Vesemir disse atônito dirigindo-se ao velho druida. Eu ouvi direito? Você é bruxo há menos de 2 anos? E já consegue gerar poder mágico dessa magnitude? Um aprendiz normal dificilmente estaria acostumado a usar sinais a essa altura. Mosezak inclinou a cabeça ligeiramente com um sorriso discreto. Mais do que isso. Ah? Vesemir não sabia o que Mosezak queria dizer. Enquanto isso, a tempestade de energia telecinética continuou a agitar o céu à frente deles. 10 respirações, 20, 50, 100 respirações. Depois de alguns minutos, Vesemir já estava começando a suar, mas a mão esquerda de Lan permaneceu erguida, ainda disparando rajadas poderosas. No meio da tempestade, Lambert lançou um olhar perplexo para Coen, que também observava com espanto. Calha a boca, eu sei o que você quer perguntar. Coen repreendeu impacientemente. Eu não consigo fazer isso. Depois de esperar por um longo tempo, a névoa da montanha desapareceu completamente da vista de todos. Lan finalmente abaixou a mão esquerda com o rosto pálido e começou a respirar pesadamente. Seu poder mágico finalmente se esgotou. Vesemir balançou a cabeça e deu um passo à frente para acender os braseiros nos 4 cantos do altar. Ele estava prestes a dizer mais alguma coisa a Lan, mas viu o jovem bruxo levantar a mão novamente envergonhado. Meu poder mágico parece ter se recuperado um pouco. O rosto de Vesemir permaneceu inexpressivo. Use o sinal de Igni, e entre em meditação imediatamente após usá-lo. Caso contrário, estou preocupado que esses braseiros sejam apagados por você, o que continuará a atrasar o tempo. Lan assentiu. Uma grande quantidade de chamas disparou para o céu, e a onda de calor fez com que os bruxos que assistiam não conseguissem evitar dar mais um passo para trás. Felizmente, dessa vez durou apenas algumas respirações antes de parar. Lan caiu de joelhos e, relaxando o corpo, começou a respirar lentamente, até que sua respiração ficou quase imperceptível, entrando em um estado de meditação profunda. Com os braseiros acesos, Vesemir acendeu as velas também. Ele o fez com movimentos rápidos e precisos. Quando terminou e se virou, viu que Lan já estava em profunda meditação. Os medalhões que os bruxos usavam no peito começaram a vibrar mais intensamente, indicando que alguma entidade havia começado a se conectar com a energia caótica do ambiente, fazendo com que a magia no ar se tornasse mais densa. Ele entrou em transe tão rápido, Vesemir exclamou, incapaz de lembrar quantas vezes já havia feito isso naquele dia. A velocidade com que alguém conseguia se conectar com energia caótica refletia amplamente sua habilidade de meditar. Vesemir sabia, no entanto, que Lan era bruxo há pouco mais de 1 ano. E que ele havia aprendido a técnica de meditação aproveitando pequenos momentos livres durante missões diplomáticas com Triss. Vendo a velocidade de Lan agora, até Geralt e os outros bruxos que treinavam desde crianças, teriam que se sentir envergonhados. Mosezak acariciou sua barba com um sorriso. Deve ser por causa do sangue ancião. Você também pode vê-lo como uma fonte mágica inata. Pessoas com essa habilidade têm uma conexão natural com a magia, então esse tipo de fenômeno é normal. Vesemir olhou para Lan, depois para Mosezak, e finalmente de volta para Geralt, Skell e Lambert, que tentavam esconder seu desconforto. No final, foi Geralt quem, depois de pensar um pouco, comentou. Eu também me conectei rapidamente na primeira vez que meditei. É uma pena que ninguém mais prestou atenção nele. Lan sentiu que seus 5 sentidos estavam ampliados. Não eram exatamente os sentidos dele. Ele não conseguia ouvir os outros falando atrás dele. Mas eu podia ouvir o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, o murmúrio da água. Não fazia sentido. Não era inverno? De onde vinham aqueles pássaros e aquele farfalhar de folhas? Embora estivesse confuso, seu corpo relaxou ainda mais. Então ele ouviu o crepitar das chamas, o estrondo do trovão e um zumbido que ele não conseguia identificar. Sua mente se acalmou e energia mágica fluiu através dele, poderosa e crescente. Energia caótica girou ao redor dele, formando uma teia de elementos naturais. De repente, Lan sentiu algo fervendo em seu corpo. Era o Elder Blunt, seu próprio sangue, o sangue que poderia dar a uma pessoa um físico mágico do nada, e o poder destinado da salvação. Energia caótica parecia formar um vórtice, despejando-se no corpo de Lan continuamente. Em um lugar que Lan nem percebeu, uma habilidade no painel do sistema de repente acendeu. Viagem dimensional.
Era uma habilidade que, quando ativada pela primeira vez, drenava toda a magia de Lan. E apesar do gasto massivo de magia, o resultado só lhe permitiu vislumbrar brevemente incontáveis planos, falhando em realmente alcançar outro mundo. Neste momento, a energia fornecida pelo círculo de elementos finalmente reuniu as condições para que a habilidade fosse ativada, como uma fonte de energia externa, iluminando-a. Lan sentiu seu corpo ficar leve, e sua consciência começou a se elevar, separando-se de seu corpo. Desta vez foi diferente da primeira vez que a habilidade foi despertada. Em vez de ser capaz de escolher entre muitos mundos, a habilidade Viagem Dimensional parecia ter um destino fixo. Se Lan tivesse que descrever, antes ele estava explorando e construindo seu próprio caminho, mas agora era como se ele tivesse encontrado um caminho já construído por outros. E ele estava simplesmente seguindo. Ele se lembrou do nome do lugar onde estava, o Círculo dos Elementos. Agora ele entendia melhor para onde estava indo. Olhando para cima, ele viu 4 orbes brilhantes no céu escuro e antigo, cercados por ondas de energia elemental, brilhando como estrelas. Diante deles estendia-se um céu laranja e ardente. Bolas de fogo caíam constantemente, incinerando tudo em seu caminho. Vulcões sem fim, rios de lava, encostas rochosas e chamas dançantes compunham a paisagem deste mundo. Atrás dele, um oceano roxo e rosa se espalhava. Um mar sem fim, picos rochosos subindo até as nuvens, penhascos íngremes e tempestades frequentes dominavam a cena. À sua esquerda, enormes blocos de terra tremiam sob o som de pedras esmagadas e o estrondo da terra. Rochas, pedras e vastas planícies eram a constante. À sua direita havia um mundo completamente caótico, onde reinavam apenas ar e tempestades. Não havia sólidos, era um lugar de puro caos. Esses eram os planos elementais. Universos separados pela conjunção das esferas do plano material em que Lan se encontra. Antes que Lan pudesse reagir, 4 figuras enormes emergiram dos vários planos. Cada uma tinha a aparência e as características de seu próprio plano elemental, e todas compartilhavam um olhar de imensa sabedoria e uma presença avassaladora. Lan sentiu um arrepio. Eles eram os governantes elementa de cada plano elemental. Lan sabia que em seu estado atual não tinha chance contra eles. Os 4 elementa rugiram para suas contrapartes elementais assim que apareceram. Eles eram imponentes, mas rapidamente se acalmaram, estabelecendo uma espécie de entendimento silencioso entre eles. Embora não tivessem olhos, Lan claramente sentiu que todos os seus olhares estavam fixos nele. Um arrepio percorreu o corpo de Lan novamente. Naqueles olhares havia julgamento, ódio, desprezo e ganância. Ele estava em apuros. 4 forças se fixaram em Lan e não lhe deram tempo para reagir. Em um instante, elas o agarraram, puxando-o em direções opostas. Seu corpo espiritual, incapaz de resistir, começou a se distorcer e se contorcer em formas grotescas. Cada segundo era como uma agulha venenosa perfurando suas células. Uma dor insuportável percorreu todo o seu ser. Ele queria gritar, mas seu corpo físico ainda permanecia no círculo dos elementos, e ele era apenas um corpo espiritual. Desesperado, Lan abriu o painel do sistema e começou a ativar freneticamente a habilidade Viagem Dimensional. Imediatamente seu poder mágico começou a drenar como um rio transbordando, mas as 4 forças também aumentaram sua pressão, lutando contra o poder do sistema. Lan podia sentir que o sistema tinha vantagem nesse confronto. No entanto, em apenas um sopro de tempo, seu poder mágico chegou ao fundo. Diferente de quando ele tinha acabado de chegar aqui, dessa vez não havia energia fornecida pelos planos elementais para repor seu poder mágico. No meio da escuridão, uma risada surda e sinistra filtrava-se pelo ar. Era como um vendaval, uma avalanche, um fogo abrasador ou um tsunami. A consciência de Lan gradualmente ficou turva. No momento em que as 4 forças o arrastavam com maior intensidade, prestes a despedaçar seu espírito de repente, ele ouviu uma voz que lhe pareceu terrivelmente familiar. Capítulo 242. Ecos do Abismo. Uma taça de vinho devido. Ah, Lan, você chegou. Tão cedo? A voz parecia alegre e cheia de expectativas. Porém, logo em seguida, o tom de voz mudou abruptamente, como se ele tivesse visto algo sujo. O seguinte aconteceu num instante. Como se um antigo abismo tivesse despertado de repente, uma escuridão indescritível envolveu os planos elementais. Os 4 senhores elementa rugiram novamente, mas dessa vez com fúria, depois com terror e raiva. O éter infinito pareceu se transformar em uma mão gigantesca que envolveu as projeções dos 4 elementa antes de apertá-los com força. Com um som como vidro quebrando, Lan sentiu as forças ao seu redor desaparecerem de repente. No instante seguinte, ele sentiu como se uma corda o segurasse sendo gentilmente puxada, e seu corpo espiritual desceu de volta ao plano material. No céu estrelado sem fim, um suspiro de decepção surgiu lentamente. Ai, esqueça, ainda não é hora. Você deveria voltar primeiro. Lembre-se, desta vez você me deve uma taça de vinho. Os olhos de Lan se abriram, respirando pesadamente como se estivesse se afogando. Incapaz de manter o equilíbrio, ele caiu de cara no chão. Em sua mente, o sistema emitiu uma série de notificações. Instintivamente, ele abriu o painel, onde luzes começaram a piscar. Lan respirou fundo e percebeu que seu painel de habilidade Sinal havia sofrido uma mudança drástica. 5 habilidades de nível 3 foram ativadas de uma só vez. Intensidade Quen aumenta a intensidade do sinal Quen em 10%. 2/5. Intensidade de Irden. A força e a duração do selo de Yarden aumentam em 10%. 2/5.
Intensidade Axi aumenta a intensidade do sinal Axi em 10%. 2/5. Intensidade de Ádio aumenta a intensidade do sinal de Arda em 10%. 2/5. Intensidade de Igni aumenta a intensidade do sinal de Igni em 10%. 2/5. Os 5 signos mágicos simbolizam os 5 elementos da terra, fogo, água, vento e éter. As habilidades foram fortalecidas de uma maneira perfeitamente simétrica, o que foi uma melhoria essencial para o controle de Lan sobre seus signos. Com um efeito de fortalecimento tão bacana e pensando no que aconteceu agora mesmo nos planos elementais, Lan não precisou adivinhar por que essas 5 habilidades foram aprimoradas. Mesmo que os bruxos pudessem obter o poder do Círculo dos Elementos, esse tipo de fortalecimento é um pouco exagerado. No entanto, parecia que ele devia algo ao Mestre Espelho novamente. Embora ele não pudesse entrar neste mundo agora, mais cedo ou mais tarde Lan teria que atravessar o multiverso, e ele não poderia evitar encontrá-lo. Ele não sabe que tipo de solicitação a outra parte fará naquele momento. Lan balançou a cabeça e deixou o assunto de lado. Ele também decidiu que não ativaria a habilidade Viagem Dimensional, até que estivesse muito mais preparado. A aventura recente lhe ensinou uma lição clara. Enquanto Lan ajustava sua respiração e se recuperava, o resto do grupo que o observava finalmente reagiu. Mosezak foi o primeiro a correr e levantar Lan do chão, com uma expressão preocupada no rosto. Lan, você está bem? Espera. Como é possível que, com toda essa energia de caos fluindo através de você, você não tenha nenhum poder mágico? O velho druida disse e se virou para Vesemir apressadamente. Isso é normal? Você sabe o que aconteceu? Lan, forçando um sorriso, pegou Mosezak pelos ombros, tentando acalmá-lo. Estou bem, tio Mosezak. Lan disse, tentando tranquilizá-lo. Ele não tinha intenção de explicar o que tinha acabado de acontecer, pois o que ocorreu nos planos elementais estava além do que até mesmo o velho druida poderia lidar. Na verdade, ganhei muito. Não apenas um, mas vários sinais foram impulsionados, então talvez seja por isso que estou tão cansado. Todos ainda estavam em dúvida depois de ouvir isso, mas suas expressões relaxaram. Lan, alegando que precisava se familiarizar com sua nova força, sentou-se sozinho para recuperar sua energia. Enquanto isso, Coen e Leto, junto com os outros bruxos, ficaram chocados ao ver o estado de Lan, mas ao saber que ela havia ganhado tanta força, eles decidiram meditar no Círculo dos Elementos. Suas meditações, em comparação, eram calmas. Em minutos todos eles estavam terminados, parecendo revigorados e não exibindo os mesmos sintomas de Lan. Mosezak sentou-se ao lado de Lan. Tem certeza de que está bem? Lan, tendo agora recuperado a maior parte de sua força, sorriu. Estou realmente bem. Depois de pensar um momento, ele perguntou. Tio Mosezak, você tem algum livro sobre os planos elementais? Mosezak ficou intrigado, mas imediatamente respondeu. Eu tenho uma elemental em Pires. Eu estava planejando incluí-la no seu curso de magia quando você tivesse tempo. O velho druida olhou para ele com olhos profundos. Por quê? Você está repentinamente interessado em aprender magia de invocação? Isso é magia proibida, quase magia negra. Lan sorriu e disse, todos nós sabemos que a magia proibida só é perigosa porque é difícil para iniciantes controlarem. Magia de fogo também é magia proibida, assim como necromancia, mas veja quantos feiticeiros não dominam pelo menos uma dessas magias. Para tranquilizar Mosezak, ele acrescentou, não se preocupe, tio Mosezak, eu sei o limite da minha habilidade. Não tenho intenção de tentar essas magias ainda, estou apenas curioso. Há algumas coisas que posso dispensar, mas não posso deixar de saber. O velho druida pensou sobre isso e assentiu em concordância. Você é uma criança com suas próprias ideias, não preciso me preocupar com isso. Não se preocupe, o curso que eu lhe dou envolve esse conhecimento, mas deve ser gradual, eu lhe ensinarei, mas não agora. Lan recostou-se na parede de pedra e olhou para o céu, como se seu olhar perfurasse as nuvens e deixasse os confins do plano material, isso serve. Depois de quase 1 hora, todos os bruxos terminaram sua meditação no Círculo dos Elementos. Pelas suas expressões alegres, ficou claro que os resultados foram bons. Vesemir olhou para o sol. Eles tinham partido cedo naquela manhã. Embora a jornada tivesse sido cheia de perigos, ainda não era meio-dia. O velho Speartip já está morto e o poder do Círculo dos Elementos foi absorvido. É hora de voltar, Vesemir sugeriu. Se voltarmos agora, chegaremos a tempo de preparar o jantar. Provavelmente ainda sobrou carne de urso de ontem. Lambert curvou os lábios. Estivemos ocupados lá fora o dia todo, porque temos que voltar para preparar o jantar. Skel deu um tapinha em seu ombro. Yennefer nunca cozinhará, seria um desastre quando cozinha, e não podemos deixar Triss preparar comida para mais de 1 dúzia de pessoas sozinha. Geralt mostrou uma expressão desconfortável ao ouvir isso. A viagem de volta seria mais fácil do que a jornada de ida. A batalha recente certamente assustou qualquer criatura ao longo do caminho. Pelo menos era o que eles pensavam. Enquanto eles retornavam, 3 enormes cabeças de pedra surgiram de repente do chão. Bruxas, saiam daqui. Este é o território da Big Mom Troll. Uma voz desajeitada e rochosa ecoou nos ouvidos de todos. Todos olharam na direção do som e descobriram que em uma pequena encosta não muito longe, havia 3 monstros humanoides cobertos de pedras. Eles eram Trolls. No caminho para o Círculo dos Elementos, Lan já sabia da presença de Trolls na área. A princípio, ele ficou um pouco desapontado por não ter encontrado nenhum deles, mas agora eles apareceram de repente.
Aquele que tinha acabado de repreender os bruxos era o que estava em pé na frente dos 3 trolls e parecia ser o líder. No entanto, logo depois que ele terminou de falar, o troll ao lado dele levantou o punho e bateu com força em sua cabeça. O impacto foi tão brutal que as pedras acima da cabeça do troll se despedaçaram. Apesar da distância, todos os bruxos puderam sentir o estrondo aterrorizante. Seu idiota! É o troll demônio, não o troll Big Mom. O troll que atacou gritou violentamente para seu líder. O troll líder coçou a cabeça, aparentemente sem se afetar, e se virou para gritar para os bruxos novamente. Bruxos, parem, saiam daqui. Este é o território do troll demônio. Todos os bruxos franziram a testa em uníssono. Apenas Mosezak que demonstrou uma expressão interessada. Como eles ousam? Há muito mais de nós do que eles. Lambert murmurou enquanto alcançava o punho de sua espada. Mas depois de pensar um pouco, ele abaixou a mão e se virou para Lan e Cohen, perguntando: acertar essas feras arruinaria nossas espadas. É muito mais fácil com sinais. Vocês precisam de alguma decocção de troll? Geralt ouviu em silêncio, hesitando se dizia algo ou não. Embora o lobo branco fosse um caçador de monstros, ele sempre demonstrou certa simpatia por criaturas inteligentes como vampiros, dopplers ou ninfas, que tinham grande valor alquímico. Trolls, é claro, se encaixavam nessa categoria. Para Geralt, esses seres não eram mais monstros, mas sim uma espécie não humana. Lan não era um bruxo sanguinário, mas também não compartilhava do idealismo de Geralt. Ainda assim, ele não tinha intenção de matar os trolls na sua frente. Depois de pensar um pouco, Lan se virou para olhar para Vesemir. Esses trolls já mataram os aprendizes da escola do lobo? Vesemir pensou por um momento e balançou a cabeça. Os aprendizes que falham no teste final fazem por causa do Old Spare Tip. Esses trolls com a inteligência de um aprendiz, eles poderiam lidar com eles sem problemas. Capítulo 243. Vodka Stone conquistando os trolls. Ao ouvir a pergunta de Lan, o velho bruxo respondeu com tato, mas a mensagem era clara. Um aprendiz da escola do lobo não deve ser tão incompetente a ponto de não conseguir enganar nem mesmo um troll. Depois de pensar por um momento, Vesemir acrescentou: houve alguns estagiários que acabaram sendo espancados, mas não é grande coisa. Com isso, Lan entendeu a situação, sem rancores tudo seria mais fácil. Os 3 trolls ainda estavam gritando. Lan deu um tapinha no ombro de Lambert, para conter sua intenção de matar, e deu alguns passos para frente. Não há necessidade de matá-los, tenho outra ideia. Os outros bruxos cruzaram os braços e se prepararam para assistir à performance de Lan. Leto moveu os dedos levemente, pronto para agir quando Lan estivesse em apuros. O bruxo não é obediente. Vendo que Lan e seu grupo não iriam embora, o troll que havia atingido o líder antes bateu com a cabeça novamente, quebrando uma pedra na cabeça do outro. O líder troll que havia sido espancado coçou a cabeça e pareceu descarregar sua raiva nos bruxos. Trolls não vão ao castelo, eles não querem pedras preciosas. Bruxos, não entrem no território dos trolls, saiam e retornem ao castelo. As palavras dos trolls sugeriram que pode ter havido algum acordo tácito de não interferência entre os bruxos e eles no passado. Os bruxos da escola do lobo trocaram olhares e então voltaram sua atenção para Vesemir. Não olhe para mim. Vesemir curvou os lábios. Pelo menos eu não ouvi falar de tal coisa em todos esses anos em Caer Morhen. Será que algum aprendiz usou um truque para completar seu teste, e esses trolls pensaram que tinham chegado a um acordo com toda a escola de lobos? Geralt adivinhou pensativo. Vesemir ficou em silêncio. Não era algo que ele pudesse descartar. Lan, enquanto isso, avaliou a distância entre ele e os trolls. Como sua energia mágica ainda não havia se recuperado completamente, usar sua habilidade de Blink, aquela distância seria difícil. Então ele abriu os braços em um gesto de amizade, esperando ganhar a confiança dos trolls e se divertir um pouco ao longo do caminho. Ao se aproximar, Lan gritou: mas, trolls, viemos do Círculo dos Elementos. Estamos retornando ao castelo, então se vocês querem que a gente volte, por que estão bloqueando nosso caminho? Depois de ouvir o que Lan disse, os 3 trolls ficaram atordoados ao mesmo tempo. Trolls, os bruxos disseram que querem voltar para o castelo. O troll que deu um soco no líder pareceu confuso com as palavras de Lan. Trolls, estúpidos! O líder exclamou, levantando o braço como se fosse revidar, mas parou como se tivesse um reflexo muscular. Witcher, venha do castelo e vá para o Círculo dos Elementos. O troll líder apontou na direção de Caer Morhen novamente, usando uma expressão que parecia ter visto através de tudo. Vichers vem de lá, é o castelo. Lá, é o Círculo dos Elementos. O troll líder apontou para a direção do castelo Caer Morhen novamente, mostrando uma expressão que via através de tudo. Witcher, diga uma coisa, faça outra. O outro troll assentiu, contando nos 3 dedos. Às vezes eles até fazem uma terceira coisa. Vendo essa cena, Lan torceu a boca. De repente, ele entendeu por que os aprendizes da Wolf School conseguiam sobreviver a encontros com esses trolls. Parecia que o líder dos trolls se chamava Demon Troll, e quem o espancava repetidamente era Big Mom. Não, Troll Demônio, Big Mom. O troll que não tinha falado de repente disse: o bruxo está realmente vindo do Círculo dos Elementos e indo para o castelo. A direção está correta. Este terceiro troll parecia ser o mais inteligente do grupo, e aparentemente tinha uma boa memória.
Os outros dois trolls também concordaram com o que ele disse, e imediatamente caíram em um círculo vicioso de dúvidas sobre si mesmos. O bruxo veio do círculo dos elementos? Por quê? Lan deu mais alguns passos, aproximando-se enquanto explicava, porque acabamos de sair da caverna Old Speartip esta manhã. Naquela hora não havia ninguém bloqueando o caminho até aqui. Para onde você foi? Assim que ele mencionou Old Speartip, os 3 trolls na encosta se entreolharam nervosamente, como se tivessem esquecido sua intenção de reivindicar seu território dos bruxos. O Old Speartip sempre foi o predador mais temido na região das Blue Mountains, e os trolls, embora fortes, preferiam evitar enfrentá-lo. Graças à sua sensibilidade ao terreno e às rochas, eles sempre detectavam seus passos a tempo e se afastavam. Foi por isso que eles não estavam presentes na primeira vez que o grupo de Lan passou. O barulho causado pelos bruxos durante a batalha contra Old Speartip hoje realmente assustou os trolls. A explosão ensurdecedora e uma série de rugidos e gritos os fizeram se esconder em seus territórios sem se preocupar com eles. É por isso que Lan e seu grupo não encontraram os trolls quando passaram por aqui pela primeira vez. Percebendo a reação dos trolls, Lan entendeu a situação. Aproveitando a confusão deles, ele se aproximou o suficiente para conseguir ativar suas habilidades a qualquer momento. E piscar? Com um clarão de luz esmeralda, Lan desapareceu e reapareceu num piscar de olhos atrás dos 3 trolls, fazendo-os quase pular de medo. Antes que pudessem reagir, Lan abriu a palma da mão e deixou cair uma cabeça enorme coberta de queimaduras, marcas de espada e erosão de veneno bem na frente deles. O único olho, que era maior do que o rosto inteiro do troll, estava bem aberto, cheio de raiva e relutância. Era a cabeça do Old Speartip. Ao ver o troféu horrível, os trolls gritaram e recuaram de medo, escorregando e rolando encosta abaixo. Troll, o velho Speartip está morto. O troll chamado Big Mom se escondeu atrás do troll líder, tremendo constantemente. Bruxos caçam monstros, e trolls também são monstros. Bruxos vão caçar trolls. O troll líder fechou os olhos com medo, mas bloqueou os 2 companheiros atrás dele com força. O velho Speartip foi morto, e trolls também serão mortos. Ao ver sua reação, Lan não pôde deixar de pensar. Essa velha ponta de lança realmente tem sua utilidade. Depois de assustá-los o suficiente, era hora de levar a coisa a sério. Ei, trolls, do que vocês estão falando? Lan riu de repente. Ouvi dizer que o velho Speartip estava sempre assediando vocês, então vim caçá-lo para vocês. Como eu poderia machucá-los? Vocês estão seguros agora. Não há mais nada nesta área que possa incomodá-los. Enquanto falava, Lan deu um tapa na cabeça do velho Speartip, colocando o objeto horrível em seu inventário. Com a cabeça aterrorizante desaparecida, os 3 trolls finalmente se acalmaram. Ouvindo as palavras de Lan, um deles repetiu incrédulo: Witcher, matou o velho Speartip. Para que os trolls não fossem incomodados? O troll pareceu confuso. Witcher, bom homem? O troll chamado Big Mom não pareceu tão convencido. Ela lançou um olhar cauteloso para Lan e murmurou: Não, bruxo, você diz uma coisa e faz outra e às vezes... O terceiro troll interrompeu de repente. Era o único no time troll que tinha habilidade analítica. Mas sem Old Speartip, não há realmente nada que possa assediar trolls. A lógica deste troll ressoou com o grupo, e os outros trolls sorriram, deixando de lado toda a desconfiança em um momento. Nada pode assediar os trolls, bruxo, bom homem. Essa mudança repentina de humor pegou Lan de surpresa, embora ele tivesse previsto algo semelhante. Bruxo, bom homem. Os trolls gritaram alegremente, estendendo as mãos em direção a Lan. Essa era a maneira deles expressarem amizade, mas se Lan deixasse as palmas das mãos dos trolls tocá-lo, ele poderia se machucar. Lan rapidamente aplicou o sinal Ken e o impacto gerou o efeito escudo explosivo. Os 3 trolls foram empurrados vários passos para trás pela onda de choque e ficaram em um estado de confusão. Witcher, forte. O troll líder nunca tinha visto os métodos dos bruxos, ou mesmo se tivesse, provavelmente não se lembraria deles. Ele pensou que tinha acabado de atingir Lan, e agora estava surpreso com a força física de Lan e até fez sinal de positivo. Lan enxugou o suor frio da testa, forçou um sorriso e continuou. Trolls, olhem, eu matei o velho Speartip para vocês. Acho que somos amigos agora, hein? E como amigo, quero ajudar vocês um pouco mais. Demon Troll abriu os olhos surpreso. Witcher, continuar a ajudar? Lan disse gentilmente, bem, na verdade, você também poderia dizer que eles estão me ajudando. Eu sei que eles vivem nas montanhas, cercados por pedras. Pedras são coisas maravilhosas. Mas eu tenho um lugar cheio de ainda mais pedras, um lugar onde preciso construir pontes, casas, muros e até um castelo. Os olhos dos trolls brilharam de admiração. Incontáveis pedras, pontes, casas, castelos. Parecia que a alma da construção havia sido acesa no troll demônio e seu companheiro, mas o troll mais pensativo murmurou confuso, mas também há muitas pedras aqui. Lan respondeu confiantemente, há mais pedras ali, e também há vinho. Vinho, asterisco 3. Lan virou a mão esquerda e tirou uma garrafa de vodka diretamente dessa vez. Após abrir a rolha, o aroma tentador imediatamente encheu o ar, fazendo os narizes dos 3 trolls se contorcerem. Lan passou a garrafa para o troll demônio, então tirou mais 2 garrafas de seu inventário e entregou uma garrafa para cada um dos outros trolls. Por um momento, apenas o som dos trolls bebendo pôde ser ouvido. A vodka desapareceu em questão de segundos e Demon Troll, vendo que a garrafa estava vazia, levou à boca e, como um biscoito, esmagou-a e engoliu-a. Witcher, meu amigo.
A voz do Demon Troll estava cheia de alegria dessa vez. Incontáveis pedras, construindo pontes e castelos, e vinho, Demon Troll irá segui-lo. Antes que Lan pudesse demonstrar sua excitação, o Troll mais pensativo, com a boca também cheia de pedaços de garrafa, puxou o Troll Demônio e murmurou: Troll Demônio, mas e as pedras aqui? Este é o território dos Trolls. O Troll Demônio hesitou. Lan suspirou. Ele sabia que não seria tão fácil. No entanto, ele já havia planejado uma solução, e não economizaria nela. Ele pegou outra garrafa de vodka e ofereceu ao Demon Troll. Demon Troll, beba. O Troll Demônio bebeu a garrafa imediatamente. Troll Demônio, somos amigos, certo? Claro, gritou o Troll Demônio. Witcher, bom homem, amigo. Nesse momento, Lan aproveitou a oportunidade para colocar a mão no ombro do Troll Demônio. Seguidor, contrato. Felizmente, Lan tem o hábito de economizar pontos de habilidade para lidar com situações de emergência a qualquer momento. Um ponto de habilidade foi silenciosamente apagado, e o valor de experiência foi reduzido em 2 dígitos. O consumo não muito maior do que o de um seguidor leal ou de uma moça apaixonada por ele. Seguidor, Troll Demônio. Gênero, masculino. Raça, Troll da Rocha. Nível, 1. Talento, barreira. Experiência, 0.000. Saúde, 8.430, 8.600. Mana, 500. Inventário, vodka. Habilidades, linhagem de pedra, metabolismo rápido, arremesso avançado, construção avançada. Missão, nenhuma. É talento compartilhado do seguidor. Barreira? Barreira aumenta o limite de saúde em 50%. Lane ficou bastante satisfeito com o talento obtido do Troll Demônio. Em um instante, ele sentiu os músculos de todo o corpo começarem a inchar e seu fluxo sanguíneo acelerou repentinamente. Olhando para o sistema, saúde, 4.050, 4.100 saúde, 6.100, 6.150. Felizmente, essa sensação veio e passou rapidamente, e então Lan só sentiu que os músculos de seu corpo começaram a se contrair e relaxar novamente, como se o poder gerado fosse apenas uma ilusão. Mas Lan sabia que sua força muscular havia realmente aumentado. O aumento da saúde em si trará uma melhora no físico. Seu valor de saúde elevado é principalmente devido à mutação do bruxo anterior e ao despertar do sangue ancião. Normalmente, a atualização de um nível só vem com um aumento de 100 pontos. Pode-se dizer que essa troca de talentos aumentou seu físico em quase 20 níveis de uma só vez. Com esse impulso, Lan sentiu que poderia confrontar fisicamente um troll. Capítulo 244. Aliados Trolls, Segredos dos Bruxos. Contratar os Trolls foi o resultado do plano inicial de Lan. Mesmo que os Trolls concordassem em ir com Lan, Lan ainda gastaria pontos de habilidade para contratar. Embora os Trolls tendam a se tornar amigáveis e tranquilos quando se estabelecem em um relacionamento de confiança, a amizade só existia com Lan, e somente com ele. Se ele decidisse levá-los para Cintra, quem poderia garantir que eles não causariam problemas devido a um mal-entendido? Afinal, os Trolls, não importa o quão amigáveis eles possam parecer, ainda são monstros classificados como criaturas da classe Ogroid. Portanto, Lan precisava assegurar e formalizar seu relacionamento com os Trolls, passando de simples amigos mutuamente prestativos para subordinados obedientes. Além disso, seria bom para ele poder invocá-los por meio da habilidade Teleporte, para servir como reforços em batalhas futuras. Assim que o contrato foi estabelecido, Demon Troll sentiu uma onda de excitação como nunca antes. Bruxo, diga seu nome ao Troll. Lan levantou as sobrancelhas. De fato, essa foi a primeira vez que ele esqueceu de se apresentar primeiro durante uma conversa. Meu nome é Lan. Ele jogou a garrafa fora e gritou para o céu. Troll, ajude Lan. Não queremos mais o território. Lan deixou temporariamente os 3 Trolls de pedra na caverna onde Old Speartip vivia. Embora Vesemir fosse compreensivo, ele não era tão compreensivo a ponto de permitir que os Trolls ficassem em Caer Molen. Antes de partir, Lan fez um pacto com os Trolls. Quando retornasse a Cintra, ele usaria o portal Mosezak para levá-los até lá. E para garantir que não faltasse nada, ele deixou bebida alcoólica suficiente na caverna para eles celebrarem. Quando ele retornou ao castelo, Ciri foi a primeira a cumprimentá-lo, correndo em sua direção como um redemoinho. Ciri o abraçou com força, sentindo-o nervosamente para ter certeza de que ele não estava machucado. Olhando para cima, Lan viu Yennefer e Triss sorrindo perto da janela, embora cada sorriso refletisse intenções muito diferentes. O jantar foi preparado calmamente, e todos se reuniram em volta do fogo bebendo e conversando. Ciri, com os olhos cheios de curiosidade, ouviu atentamente as histórias daquele dia. Quando soube que Lan planejava levar os 3 Trolls para Cintra, sua excitação era evidente. Lambert, após esvaziar seu copo de um gole só, olhou para Lan e comentou ironicamente: eu sempre pensei que somente um idiota poderia falar a mesma língua de um troll. Mas vejo que pessoas normais podem se comunicar com eles também. Você me surpreendeu, Lan. Ciri, ao ouvir isso, sentiu que Lambert estava insultando Lan e lançou-lhe um olhar fulminante. Lambert, de melhor humor que na noite anterior, riu sem se importar com a raiva da garota e se virou para continuar bebendo com os outros membros da escola de lobos. Por outro lado, Mosezak e Vesemir conversavam animadamente enquanto classificavam as novas informações que haviam aprendido. O líder é chamado Demon Troll e sua parceira Big Mom Troll. A terceira, Lemon Troll, é filha deles.
Parece que os Trolls também têm uma estrutura social definida, e são até monogâmicos. Lan acariciou gentilmente a cabeça de Ciri para que ela desviasse o olhar de Lambert, bagunçando um pouco seu cabelo. Quando a conversa dos dois velhos chegou ao fim, Lan aproveitou a oportunidade para falar. Vesemir, há algo que quero lhe dizer e gostaria de saber sua opinião. Vesemir levantou uma sobrancelha e se inclinou com interesse para ouvir. Lan deu um tapinha na cabeça de Ciri e disse, por um tempo, eu gostaria que Ciri me acompanhasse. Temos um marechal que retornou e quer jurar lealdade a Ciri, então ela deve encontrá-lo. Eu também quero levá-la para Celilege para visitar o tio Este. Os olhos de Ciri brilharam de excitação ao ouvir isso. A expressão de Vesemir mostrou uma leve surpresa, mas rapidamente voltou ao normal. Para bruxos, o conceito de visitar a família não existia realmente. Do momento em que chegavam à fortaleza onde seriam treinados, não tinham permissão para deixá-la por décadas, até que completassem seu treinamento. Embora a escola de lobos tivesse decidido se mudar inteiramente para Cintra, Caer Morhen não seria abandonada. Sem mencionar o raro círculo de elementos inerentes ao lugar, muitos lugares de apoio para treinamento de combate, equipamentos e até mesmo o valioso ambiente especial são uma parte indispensável do treinamento de bruxo. O treinamento futuro de Ciri ainda ocorrerá em Caer Morhen. No plano original de Lan e Vesemir, o estabelecimento da escola em Cintra era mais como uma nova sede, e Caer Morhen foi transformada em uma base para logística e treinamento de aprendizes. Os principais membros da Wolf School ficarão estacionados em Cintra, enquanto os professores de treinamento treinarão aprendizes em Caer Morhen. Se novos aprendizes forem adicionados no futuro, depois que os aprendizes se formarem, Cintra será a primeira parada para começar sua carreira como bruxos. Resumindo, é necessário que Ciri continue treinando em Caer Morhen. Mas Ciri é especial, afinal, e como foi Lan quem falou naquele momento, e o motivo dado foi tão impecável, Vesemir naturalmente não tinha motivos para recusar. O velho bruxo fingiu pensar por um momento enquanto Ciri o olhava com olhos cheios de expectativa. Finalmente, ele sorriu e disse, ok. Ciri pulou de alegria e abraçou Vesemir, fazendo-o rir alto. A noite avançou. Yennefer deixou a mesa depois do jantar, dando a Geralt um olhar que dizia não se atrase. Tris viu que os bruxos pareciam ter assuntos intermináveis para conversar, então ela rapidamente se levantou e deixou seu assento, levando Ciri com ela, deixando a mesa para os homens. Embora soubessem que as mulheres não ficariam chocadas com suas piadas ou conversas grosseiras, a partida deles criou uma atmosfera mais relaxada. Pelo menos foi assim que Geralt se sentiu. Vesemir começou a discutir com Lan sobre a mudança da escola. Levaremos cerca de 2 semanas para nos mudar para Cintra. Há muitos equipamentos, armas e poções que precisamos separar para decidir o que levar e o que deixar. O velho bruxo balançou a cabeça. Afinal, o castelo é muito grande e somos muito poucos. Na verdade, lugares como adegas e forjas não são visitados há décadas. Lan sentiu mostrando sua compreensão. Então, de repente, ele disse, nesse caso, Caer Morhen deve ter vários tesouros escondidos. Diante da expressão de Vesemir, que parecia perguntar como era possível que ele soubesse mais sobre Caer Morhen do que ele, Lan sorriu. Você pode entender isso como a previsão do Elder Bland, que me permitiu ver algumas cenas. Caer Morhen foi atacado por uma multidão incitada por feiticeiros, não foi? Lamento mencionar isso, mas em uma das visões eu vi que no meio do caos, os bruxos e feiticeiros do castelo esconderam os planos de equipamento que estavam pesquisando. Talvez você possa encontrá-los. Vesemir ficou comovido ao ouvir as palavras de Lan. Para a escola de lobos, agora reduzida a apenas alguns membros, descobrir esses planos significava mais do que apenas melhorar suas habilidades de combate. Significava a chance de preservar seu legado. Lan continuou, se eu estiver certo, é um conjunto completo. Vá e dê uma olhada nas ruínas ao redor, você ganhará algo. Mas você pode precisar de alguma ajuda mágica, porque os feiticeiros da época usaram todo o seu poder para escondê-los no último minuto. Talvez até mesmo algumas almas inquietas na escola possam lhe dar pistas? Ouvindo isso, Vesemir, que estava inicialmente encantado, se acalmou um pouco, e até demonstrou decepção. Eu sempre usei a desculpa da falta de mão de obra como desculpa para não explorar as ruínas. Na verdade, eu não queria encarar as memórias daquela tragédia. Mas todos eles lutaram até o fim e não desistiram, enquanto eu, Mosezak, que deu um tapinha em seu ombro confortavelmente. Você foi quem manteve a escola viva, Vesemir, e continuará a fazê-lo. Desde que aprendeu a história dos lobos, o velho druida passou a ter uma profunda admiração por Vesemir, especialmente depois de sua própria experiência ajudando a defender Cintra. Se precisar de suporte mágico, pode entrar em contato comigo a qualquer momento. O velho druida sorriu. Depois que vi Seged se juntar ao nosso exército, posso relaxar um pouco e passar mais tempo com magia. Vesemir recuperou o ânimo e agradeceu Lan pela informação. Lan sorriu e disse, quando você encontrar os planos, leve-os para Cintra. Nós cuidaremos do financiamento da fabricação deles. Por acaso temos um ferreiro e um mago encantador, mas Lan ainda não tinha terminado. Além disso, Lan continuou animado. Eu também vi um grupo de bruxos trabalhando em uma mina. Eles deixaram alguns equipamentos de alta qualidade lá. Mas tome cuidado, há guardiões elementais lá. É melhor ir com alguém. Isso deve ter sido durante o tempo da Ordem, porque Caer Morhen ainda não estava totalmente construída. Eu também vi um bruxo sendo perseguido por um short atrás da montanha. Acho que ele tinha alguns projetos para uma espada, assim como outros equipamentos que ele deixou para trás.
Você estava naquela cena, Vesemir, então talvez você possa dar uma olhada naquela área. O ninho do short tem algumas coisas interessantes. Ah, certo. Eu também vi que um feiticeiro criou uma estufa em uma caverna, mas a magia a desestabilizou e agora há tempestades constantes. Seria ideal para cultivar ervas, se você puder encontrar uma maneira de reativá-la. Capítulo 245. Uma noite em Caer Molen. Conforme ouvia Lan revelar mais e mais segredos de Caer Molen, Vesemir ficava cada vez mais surpreso. Mosezak, por outro lado, já estava acostumado, erguendo seu copo com um sorriso. O sangue ancião, hein? Depois de um longo tempo, Vesemir voltou a si e silenciosamente levantou a taça de vinho para cumprimentar Lan. Lan estava prestes a retribuir a saudação com sua própria xícara, mas percebeu que ela estava vazia. Uma mão pousou em seu ombro, e ele olhou para cima e viu que era Lambert. Sem vinho? Lambert perguntou com um sorriso travesso enquanto pegava 2 garrafas e começava a misturar as bebidas no copo de Lan. Depois de um momento, ele o devolveu. Experimente isso, eu chamo de Iron Glove, Lambert disse com um sorriso. É uma mistura de partes iguais de Synapse e White Ghoul. Aprendi essa receita em uma cidade pequena e sem nome. As moças já se aposentaram, então é hora de beber um pouco de forma máscula. Sem hesitar, Lan pegou a taça e brindou a Vesemir antes de tomar um gole. Uma onda de fogo percorreu sua garganta, e um calor intenso imediatamente o preencheu do estômago à cabeça. Isso sim é que é forte! Lan exclamou, soltando uma lufada de ar quente. Lambert caiu na gargalhada satisfeita e começou a preparar mais bebidas para seus companheiros, recebendo uma série de aplausos e vivas. O clima na mesa imediatamente ficou aquecido, como se o teor alcoólico da bebida estivesse espalhando sua intensidade para todos. Vesemir, Lan, parem de falar de negócios. Vendo suas caras sérias agora, nem estou com vontade de beber. Nós matamos o Old Spear Tip hoje, é hora de comemorar apesar de tudo, vamos deixar essas coisas irritantes de lado. A escola do lobo estava prestes a se mudar. Embora os bruxos insistissem que não tinham apego ao lugar, agora que a partida era iminente, eles não conseguiam deixar de sentir um pouco de nostalgia. Olharam para as paredes de pedra, as mesmas que olhavam há décadas, quase um século, e as palavras saíram mais facilmente. Lan já havia terminado de discutir seus negócios com Vesemir e, observando a atmosfera ao redor deles, admitiu para si mesmo que estava gostando do momento. Fazia muito tempo que ele não se sentia tão relaxado. Mesmo quando ele tinha acabado de transmigrar para este mundo, seus dias eram preenchidos com tarefas na capital de Sintra, aprimorando suas habilidades com a espada. E então, quando Sintra caiu, ele lutou quase sem parar, atolado em tarefas cada vez mais penosas e missões políticas. Nos raros momentos de descanso que ele tinha, nunca tinha sido como hoje. Mesmo em uma taverna ou bordel, Lan geralmente bebia com moderação, observando seus servos e soldados brincando do canto. Mas esta noite ele estava cercado por seus pares, bebendo, rindo e compartilhando histórias sem se importar com o mundo. Ele gostou dessa atmosfera e, por um momento, lembrou-se da sensação de jogar videogame em sua vida passada. Quero compartilhar uma história, Lan tomou a iniciativa de dizer. Entre os bruxos, os tópicos de conversa sempre giravam em torno de caça e mulheres. E se ambos os tópicos fossem combinados, melhor ainda. Uma vez em Tolsan recebi uma tarefa. Eu ainda não era um bruxo, mas Geralt estava presente. Lan disse, olhando para o lobo branco. A capital estava tendo problemas com uma súcubo, e a duquesa prometeu uma grande quantia de dinheiro para que cuidássemos dela. Mas você sabe o que aconteceu? Geralt, por que você não nos conta o resto? Geralt riu abertamente. Mais tarde, 2 cavaleiros nos encontraram, prometeram mais dinheiro e pediram para não nos importarmos com esse assunto. E nos garantiram que a súcubo era inofensiva e até mesmo propícia à estabilidade do ducado. No final, eles foram expulsos por Lan juntos. Todos riram alto. Lan continuou. Falando nisso, a súcubo apareceu mais tarde e correu até meus servos, ajudando-os com a tarefa que eu havia designado a eles. Esquel estalou os lábios e perguntou de repente, uma súcubo? Ela ainda está em Tolsan? Lan deu de ombros. Provavelmente. Há poucos lugares como Tolsan que são adequados para eles existirem. Acho que os cavaleiros de lá são um pouco instáveis. Felizmente, Tolsan é um lugar longe da guerra. Depois de ouvir essa história, Lambert de repente sentou-se ao lado de Geralt e deu um tapinha em seu ombro. Diante do olhar duvidoso de Geralt, Lambert disse, embora você não tenha completado esta comissão e recebido dinheiro, pelo menos você aprendeu uma boa verdade. Certo. Por exemplo, fique longe de mulheres perigosas. Ele terminou com um tom de zombaria enquanto olhava de soslaio na direção para onde Yennefer tinha ido. O rosto de Geralt, que estava alegre há pouco, ficou sério. Afastando a mão de Lambert, ele respondeu com desgosto. Você nunca vai parar de me incomodar sobre Yennefer, não é? Lambert levantou as mãos, como se fosse a coisa mais razoável do mundo, até que ela me dê razões para confiar nela, isto é. Com todo respeito, Geralt, você se jogou no fogo por ela uma e outra vez, mas ela só usa você quando lhe convém. Até Esquel assentiu em concordância com as palavras de Lambert. A maioria das feiticeiras é assim. É óbvio que Yennefer não gosta de nós, então por que deveríamos tomar a iniciativa de agradá-la? Seus companheiros de armas, homens com quem ele havia compartilhado a vida e a morte, decidiram atacar a mulher que estava ligada ao seu destino, deixando Geralt sem saber como desabafar sua raiva. Ele não teve escolha a não ser beber em silêncio, incapaz de desabafar sua frustração.
Por fim, Vesemir interveio severamente, pondo fim ao assunto. Não se esqueçam que Yennefer está aqui para nos ajudar, rapazes. Sem seus ensinamentos, Ciri estaria em perigo. Sem o treinamento adequado, o poder mágico de Ciri poderia transbordar e levá-la à destruição. Geralt, incomodado pelos olhares de desprezo de seus companheiros, bateu na mesa. Chega! Olhe como vocês falam, como se fossem especialistas em amor. Nenhum de vocês jamais esteve com uma feiticeira. Esquel deu de ombros. E esse é o problema, White Wolf. Só você fez isso. Suas palavras pairaram no ar, como se ele tivesse acabado de se lembrar de algo. Lentamente, ele virou seu olhar para Lan, e logo todos na mesa fizeram o mesmo. Lan, com o copo meio levantado, ficou parado, sem saber como os papéis haviam mudado repentinamente. Não se faça de bobo, todos nós sabemos o que aconteceu entre vocês. Lambert pulou para o lado de Lan e sentou-se, dando um tapinha forte em seu ombro. Você acha que não notamos o jeito que Merigold está olhando para você? Você não consegue nem esconder isso de nós. Diga-me. Lambert se aproximou de Lan, e de repente sussurrou. No futuro, você estará com Ciri, certo? Você será um príncipe, e ela será uma rainha, ou um rei e uma rainha, tanto faz. Mas vocês estão destinados a ficar juntos, não é? Lan assentiu. Sim. E você e Merigold? Olhando para o silencioso Lan, os olhos de Lambert se tornaram perigosos. Agora você realmente parece um nobre, com todas essas falhas aristocráticas. No final foi Vesemir quem resgatou Lan. Ele bateu na mesa com força. Vamos parar de falar sobre esse assunto. Você já não gastou dinheiro suficiente com isso lá fora? Ok. Lambert deu de ombros impotente. Vamos deixar o lobo branco e o leão em paz. Eles já estão fazendo beicinho com rostos fedorentos. É realmente insuportável. Os jovens bruxos ficaram em silêncio, enquanto Vesemir balançava a cabeça. Esta era a primeira vez que as escolas Wolf, Viper e Griffon se encontravam em Caer Morhen. Quem sabe, talvez fosse a última também, e ele não queria que todos acabassem brigando. Temos vinho, carne e companhia. Essa não deveria ser a atmosfera, rapazes. Erguendo o copo, Vesemir propôs. Vamos jogar um jogo, um que aprendi em Oxenfurt. Alguém diz, eu nunca. E completa a frase com algo que nunca fez. Se alguém na mesa fez isso, eles bebem uma bebida e então escolhem a próxima pessoa. Vesemir sorriu. O que vocês acham, rapazes? Estão afim? Lan sentiu uma forte premonição de que o jogo terminaria com todos à beira do constrangimento. Mas Lambert já estava animado. Claro, eu toquei isso em Oxenfurt também. Vou começar. Vesemir fez um gesto para lhe dar a palavra. Depois de pensar por um momento, Lambert de repente olhou para Lan com um sorriso irônico. Eu nunca dormi com uma súcubo. Lambert parecia pensar que Lan havia escondido alguma continuação na história anterior de Toussaint, e desta vez ele queria fazer Lan parecer mal. Lan, no entanto, permaneceu impassível, enquanto o som resignado de brindes podia ser ouvido ao seu lado. Lambert olhou e viu Esquel e Vesemir erguendo seus copos. O que há de errado? Esquel perguntou, seu tom desafiador. Eu gosto de mulheres com chifres. Vesemir balançou a cabeça. Não pergunte, Lambert. Não pergunte nada. Lambert parecia mais satisfeito do que se tivesse forçado Lan a beber. Isso é realmente inesperado. Esquel, Vesemir, vocês esconderam tão bem. Capítulo 246, Vinho, Sussurros e Fogos de Despedida. A próxima rodada será escolhida entre Vesemir e Esquel. Vesemir balançou a cabeça e deu a oportunidade a Esquel. O bruxo com cicatriz no rosto pensou sobre isso e teve uma ideia. Eu nunca acordei depois de uma bebedeira só para perceber que estou completamente nu, exceto pela minha roupa íntima. A declaração foi um golpe direto para quase todo mundo. Vesemir, Geralt, Lambert, Coin e até mesmo todos os membros da escola Viper pegaram seus copos. O que há de errado? Coin perguntou, notando o olhar de Lan enquanto ele dava de ombros. Beber um pouco demais e se soltar um pouco não parece tão absurdo para mim. Era verdade, pelo menos comparado à confissão do primeiro incidente com a súcubo. Isso parecia uma revelação bastante branda. Mas Lambert não ia ficar para trás e, como se fosse uma conquista, ele acrescentou. Então eu tenho um acompanhamento. Depois que acordei, descobri que a roupa íntima no meu corpo não era minha. Sem ter ideia do que ele estava orgulhoso, todos balançaram a cabeça e o ignoraram. Após uma rodada de negociação, o direito de falar na próxima rodada foi dado a Geralt. O lobo branco pensou por um momento e finalmente disse, eu nunca, escapei apressadamente pela janela de uma senhora antes do amanhecer. Assim que Geralt disse a frase, ele percebeu que era uma dica bastante óbvia. A história entre a Condessa Mignole e Vesemir não era exatamente um segredo na escola do lobo. Olhando para trás, ele descobriu que Vesemir estava deprimido e serviu-se de outra taça de vinho. E surpreendentemente Lambert seguiu de perto. Ah! Geralt finalmente ficou feliz. Aquele que pode fazer você fugir em pânico deve ser um cara durão. Lambert, que já não parecia tão entusiasmado, suspirou com um tom de melancolia. Não. Ele é meu amigo, só não quero ferir os sentimentos dele. Hehe, você é realmente um bom amigo. Ponto. Quando parecia que a discussão entre os lobos estava prestes a virar uma briga, Lan interveio. Gente, talvez devêssemos deixar isso aqui, certo? Ou então será muito estranho quando tivermos que nos encontrar novamente. Os membros da escola Víbora, que já haviam descoberto vários segredos escandalosos, não levantaram nenhuma objeção. Mas Lambert, sendo Lambert, não desistiu. Mais uma rodada, uma última rodada. Ele disse, já um tanto eufórico pelo álcool.
Que seja a vez de Vesemir, que bebeu todas as rodadas, mas ainda não disse nada, e foi ele quem propôs o jogo em primeiro lugar. Ele deve compensar isso. Vesemir estava visivelmente chateado. Obrigado por pensar em mim, Lambert. Lan observou o velho bruxo agarrar o cálice com tanta força que parecia que ele poderia quebrar. Esta noite, Vesemir havia quebrado todas as suposições que os outros tinham sobre ele, em vez do famoso lobo branco ou do cínico Lambert. Descobriu-se que o mais incomum de todos era o próprio Vesemir. O álcool provavelmente também teve um papel. Vesemir, que tinha bebido mais do que qualquer outro, acabou aceitando a proposta de Lambert, corando ao começar a rodada final do jogo. Eu nunca tive nada com uma mulher enquanto não estava totalmente consciente. A mão de Lan congelou de repente. Não havia necessidade de esconder, porque Geralt estava lá naquele momento, e o lobo branco já havia lançado um olhar brincalhão para ele. Lan suspirou e pegou a taça de vinho. No entanto, para sua surpresa, a outra mão ao lado dele também fez a mesma ação que ele. Ele olhou para cima e viu que era Mosezak. O velho druida disse com uma expressão dura: "Não pergunte nada, Lan." Ok. Por sugestão de Lan, todos decidiram encerrar o jantar. Naquela noite, depois de se divertirem ao máximo, todos retornaram aos seus quartos. Quando Lan abriu a porta do seu quarto, foi como se tivesse entrado em outro mundo. Um aroma familiar e caloroso o envolveu instantaneamente. Ele inalou profundamente, um perfume sutil de laranja, gardênia e cedro. Quando olhei para cima, lá estava Tris ajoelhada ao lado da lareira. A feiticeira de cabelos ruivos alimentava o fogo. Seu rosto, tão suave e delicado, brilhava com um rubor que excedia até mesmo o calor das chamas. "Você voltou?" "Chegou um pouco mais tarde do que eu esperava", Tris lhe disse com um sorriso, enquanto abria a janela para ventilar e então lhe ofereceu um copo de água, aproximando-se com passos suaves. Embora Lan estivesse acostumado a ser servido, a cena, a pessoa e o momento o fizeram sentir uma emoção nova e indescritível. Lan tomou um gole de água lentamente, aproveitando seu frescor, e perguntou a Tris: "Você está aqui para verificar meu progresso no aprendizado de magia esta noite novamente?" Essa frase se tornou uma espécie de chave entre os dois. Tris sorriu e assentiu, mas então balançou a cabeça. "Não só isso. Na verdade, eu vim para dizer adeus." Os movimentos de Lan pararam de repente. Ele não esperava obter essa resposta. "Adeus? Aonde você vai?" Normalmente, Tris sempre encontrava uma maneira de ficar ao seu lado, como naquela vez em Novigrad. Com Ciri agora sob sua proteção e Brokilon com o Marechal Vicegerd no comando, tanto Tris quanto Mosezak podiam dar um tempo. Lan originalmente queria levar Tris com ele para Celilge. "Tenho 2 motivos." Tris explicou suavemente e obviamente ela também estava muito relutante. "O primeiro é por Ciri. Ela vai passar muito tempo com você, não é? Acho que seria melhor se elas tivessem tempo para ficarem sozinhas." Tris levantou um dedo e gentilmente o colocou nos lábios de Lan, interrompendo qualquer resposta. Eu sei que Ciri não está chateada, nossa. Mas mesmo assim, eu sei que ela pode se sentir desconfortável. Ela passou muito tempo separada de você em Cair Morhen, e agora quero que ela aproveite totalmente esse tempo com você." Tris sorriu e continuou: "Além disso, quando ela retornar a Cair Morhen, eu sempre poderei visitá-la. Afinal, tenho a vantagem de saber usar portais." Ela disse, ganhando um olhar. "Ela levará muito tempo para aprender isso." Lan suspirou. "Você disse que tinha 2 motivos. Qual é o segundo?" "O segundo." Tris riu e gentilmente abraçou Lan. O cheiro de laranja e cedro ficou mais forte. "Eu sou o conselheiro real de Temeria. Você esqueceu? Eu estou voltando para Temeria." Lan ficou realmente atordoado dessa vez. "Você ainda não renunciou? Pensei que tendo viajado tanto comigo, em Temeria eles já teriam tido um problema. Não é que não tenha havido inconveniências." Tris disse com um sorriso. "Mas na realidade eu não sou a única conselheira real em Temeria. Além disso, os reis não confiam mais em feiticeiros como antes. Minha ausência não os afeta muito." Tris riu. "Não me entenda mal. Agora sou meio Sintra. Voltar para Temeria é o resultado da minha discussão com Mosezak. Sei que a atitude de Temeria em relação a você é problemática agora. Espero mediar e ganhar aliados para você o máximo possível." Tris continuou: "Eu também quero que mais feiticeiros tenham uma boa disposição para com você. Lembre-se de que o rei Foltestelteltestel tem um grupo de conselheiros mágicos, e ultimamente ele tem rejeitado feiticeiros. Pode ser uma oportunidade de trazer aqueles que estão sendo separados." Lan meditou sobre o que Tris propôs. Ele não estava preocupado em ganhar aliados em Temeria, pois tinha o apoio inabalável da princesa Ada. No entanto, a ideia de se aproximar dos feiticeiros do Real Conselho de Foltestelteltestel era algo que interessava a Lan. Lan de repente deu um tapinha na testa. Tris tinha acabado de evitar Ciri, e se virou para encontrar Ada novamente. "O que está acontecendo?" perguntou Tris, vendo o gesto repentino de Lan. Sem poder revelar seus pensamentos, Lan mudou de assunto rapidamente. "Nada, eu estava pensando nos feiticeiros de Temeria. Se bem me lembro, Keira Metis não faz parte desse grupo." "Por quê? Você está interessado nela?" Tris perguntou, arqueando uma sobrancelha. Se ele não se lembrasse mal, Keira seria uma das fundadoras da Lodge of Sorceresses, uma poderosa aliança de sorceresses do norte. Sem dúvida, ela é alguém com quem valeria a pena forjar uma aliança. Eu a conheci uma vez. Ela me causou uma boa impressão e suas habilidades parecem... As palavras de Lan desapareceram ao perceber uma mudança drástica na atmosfera da sala.
Seu medalhão começou a vibrar, e o calor no ambiente aumentou significativamente, com um acúmulo de energia mágica que logo se tornou um redemoinho de fogo. O corpo de Triss ficou cada vez mais quente em seus braços. O objetivo do qual estou falando é Ferkart, que agora é membro do Conselho dos Magos e tem uma força considerável. Lan assentiu rapidamente. Eu também acho. Embora eu não o tenha conhecido, ouvi falar dele e ele é um feiticeiro poderoso. Triss continuou, embora queira também seja uma boa opção. Se você tiver algum interesse em particular, posso falar com ela. A temperatura na sala ficou mais alta. Lan suspirou e decidiu não prolongar a conversa. Ele abraçou Triss ferozmente. Sabe, eu acho que com você ao meu lado, eu não preciso de mais ninguém. Embora se você insistir, eu confio que você saberá como lidar com isso. Triss tentou responder, mas ele a silenciou com um beijo. Embora a princípio tenha se empolgado, ele recuperou a compostura e lhe deu um leve golpe no peito. A janela ainda está aberta. Está nevando agora. Não importa, apenas mantenha o fogo aceso. Capítulo 247. A promessa de um marechal, o caminho de um herói, juramento, o caminho de um herói. Nível do personagem aumentado mais 1. Na manhã seguinte, a notificação do sistema acordou Lan de seu sono. Ele olhou pela janela e viu a luz do amanhecer. A feiticeira dormia profundamente ao lado dele. Movendo-se um pouco para que Triss, que falava dormindo, descansasse melhor em seu braço, Lan abriu o painel do sistema para verificar o status de seus seguidores. Primeiro, imagens de Blackwind, os Trolls recém-contratados e Íris apareceram. Cada um deles tinha sua situação particular, e não havia mudanças visíveis em seus painéis. Mas enquanto olhava os outros, Lan ficou cada vez mais perplexo. A seguidor, Levin Blotro. Nível 5. Missões. Continuando a linhagem parte 2, Ponte Racial, Renascimento do Povo. Levin parece ter recebido uma missão principal. Seguidor, Milva, Maria Barrin. Nível 7. Missões. Caminhando com Leões, parte 2, sem arcos, instrução de arco e flecha. As missões de Milva pareciam bem normais, exceto a primeira, que também parecia ser uma missão principal. Seguidor, Casa. Nível 10. Missões. Último Desejo, parte 3, Mestre de Gwen, parte 2, Coração do Bruxo, Reorganização do Bastião. House era o seguidor mais confiável de Lan. Ele se lembrava de que levou um ano em Sintra para atingir o nível 10, mas House conseguiu em menos de 6 meses. Ele até parecia ter 2 missões principais em sua lista. Seguidor, Kian. Nível 10. Missões. Bom Vizinho de Novigrad, parte 2, Tour Teatral, parte 2, Fogo Intenso, Escola para Gatos, Andarilho dos Sonhos, Espectro da Meia-Noite, Ladrão que Muda de Forma. O aumento de nível de Kian também é muito gratificante. Embora tenha sido contratado relativamente tarde, ele começou como um seguidor com talentos especiais que ultrapassavam bruxos comuns. Lan estimou que ele estava fazendo diretamente tarefas de caça a monstros que excediam em muito a experiência de missões secundárias comuns, então era normal que ele progredisse mais rápido. Quando Lan tiver tempo, ele planeja voltar a Novigrad para vê-lo. A julgar pela lista de tarefas, parece haver muitos ganhos inesperados. Seguidor, Ace. Nível 12. Missões. Caminho do Cavaleiro, Pequeno Pintor, Teste de Aprendiz, Beleza Renovada, O Segundo Sonho, Exame de Admissão, Salto Alto Vermelho, Diário de 2 Pessoas. Orquídea no Vale, Lenda da Sereia nas profundezas da ilha, tornando-se o centro das atenções, o ouvinte. Lan ficou em silêncio. Maravilhoso. Ao meio-dia, todos se reuniram na porta da frente do castelo Caer Mollin. Foi quando Lan e seu grupo estavam se preparando para retornar a Sintra. Eu realmente quero pedir para você ficar por mais alguns dias, mas quando penso no fato de que também iremos para Sintra mais tarde, vou pular essas cortesias incomodas. Vesemir deu um tapinha no ombro de Lan. Vejo você mais tarde. Lan assentiu e finalmente olhou ao redor do castelo pitoresco. Não seja tão relutante, de qualquer forma, você voltará mais tarde. Quando tivermos tempo, reconstruiremos e consertaremos este castelo com nossos próprios fundos. Definitivamente será melhor do que agora. Vesemir simplesmente balançou a cabeça e, em vez de responder, chamou Geralt, que estava tentando se esgueirar para longe. Geralt, por que você está se escondendo como se fosse mais tímido que Ciri? Vem aqui. Não sou tímido, mas acho que passarei pelo portal mais tarde. Diante do ridículo do mentor, Geralt pareceu solene. Ciri puxou-o até a porta e Yennefer, rindo e balançando a cabeça, juntou-se ao grupo que se dirigia para Sintra. Embora a escola de lobos tivesse que ficar para fazer as malas, eles ainda enviaram Geralt para seguir Lan temporariamente. Ou pode-se dizer que Geralt, meio relutante, tomou a iniciativa de segui-lo, afinal, Ciri já havia partido. E como Geralt estava partindo, Yennefer naturalmente não tinha motivos para ficar, então ela ficou feliz em ir com eles. Perfeito, assim posso continuar dando aulas de mágica para Ciri ao longo do caminho. Lan, você pode participar também. As expressões de Lan e Triss ficaram estranhas. Por outro lado, Ciri tinha um rosto amargo. Ela pensou que seria um descanso, mas seu mentor a acompanharia até Sintra. Com um toque do cajado de carvalho de Mosezak, um portal vermelho se abriu no pátio, levantando neve e fazendo os cabelos de todos esvoaçarem. Lambert se regozijou quando as costas de Geralt desapareceram em uma luz vermelha. De repente, ele pensou em algo e se virou para Vesemir e disse: podemos ir para Sintra a cavalo mais tarde? Temos muita bagagem e pode levar mais de um mês na estrada. Eu sei, mas prefiro assim.
Vá fazer as malas primeiro e conversamos sobre isso depois. Uma sensação de vertigem e desorientação. Lan tocou em chão firme, mas dessa vez não sentiu náuseas. Não é porque Lan se adaptou aos efeitos colaterais do portal, mas porque há uma pessoa parada na frente de Lan que ele não vê há muito tempo. Essa pessoa e o velho mordomo Enz obviamente estavam esperando aqui há muito tempo. Quando ele viu o grupo pousar, ele imediatamente mostrou uma expressão surpresa e respeitosa em seu rosto, e então fez uma saudação padrão da corte. Sua Alteza. Siri ficou perplexa por um momento, e então seus olhos brilharam de alegria. Vice-Gerde. Sim, Sua Alteza. O homem que estava fazendo a saudação parecia muito velho, seu cabelo e barba já estavam grisalhos, mas seu corpo ainda era forte, e ninguém duvidaria que uma pessoa com esse físico pudesse entrar em batalha e matar o inimigo. Ele vestia uma armadura de placas finas, única em toda Sintra. Em seu peito esquerdo havia um pequeno emblema em forma de leão, e ele usava uma capa azul escura. Em sua cintura pendia uma espada com punho de leão e uma adaga. Este era o Marechal de Sintra, o segundo homem mais prestigioso e poderoso do exército de Sintra. A razão para ser o segundo era que no passado, Calante controlava firmemente o comando militar, agora, era Lan quem tinha uma reputação inigualável. Na linha do tempo original, Sintra foi completamente conquistada e transformada em uma província de Nilfgaard. A resistência de Sintra, liderada por Vice-Gerde, tornou-se o último bastião de Sintra, refugiando-se no reino de Bruges próximo à floresta de Brokilon, esperando o momento de recuperar suas terras. No entanto, na Segunda Guerra dos Reinos do Norte, sua sede por vingança foi explorada, tornando-se meros peões descartáveis para os Reinos do Norte. Vice-Gerde era certamente um veterano leal que Lan sempre desejou conhecer, e agora, finalmente, esse desejo havia sido concedido. Depois de cumprimentar Siri, o Marechal Vice-Gerde se levantou e olhou para Lan antes de fazer a saudação. Há quanto tempo, Lan? Mesmo com a cabeça ainda girando, Lan fez um esforço para manter um sorriso apropriado. Estou feliz em ver você também, Marshal. Ao contrário de Siri, embora Lan também fosse da família real, na antiga Sintra ele sempre foi considerado alguém irrelevante. Pelo menos aos olhos de um marechal como Vice-Gerde, um homem de alta autoridade. Embora Vice-Gerde certamente tivesse ouvido falar das realizações de Lan através de Mosezak, alguns preconceitos demoram a mudar. Lan não se importou. Ele sabia que teria tempo de sobra para provar seu valor. Vice-Gerde também cumprimentou Mosezak, e até Geralt, que ele conhecia. Mestre, Sua Alteza. Saudou Lan e Siri respectivamente e então explicou. O Marechal veio quando você estava fora. Eu arrumei um quarto de hóspedes para ele na mansão de acordo com suas instruções anteriores. E o conselheiro Mosezak me informou que hoje é a hora de você retornar, então decidimos recebê-lo aqui. Um grande grupo de convidados havia chegado, incluindo 3 trolls imponentes, mas o velho mordomo não perdeu a calma e levou todos para a residência, providenciando acomodações para cada um dos presentes. Lan e Vice-Gerde, ansiosos para conversar, foram direto para o escritório de Lan. Eu trouxe cerca de 2.000 homens. Vice-Gerde começou sem rodeios. Após a queda da capital, fui para o norte, reunindo soldados que não conseguiram se reagrupar. No começo éramos cerca de 5.000, mas infelizmente perdemos muitos homens corajosos ao longo do caminho. Os que permaneceram são guerreiros de elite. Lan já havia calculado esse número com Mosezak, então não demonstrou surpresa. Mas o que Vice-Gerde disse em seguida o surpreendeu. Lan, eu estarei no comando de todas as tropas de agora em diante. Ele pretendia tomar o comando militar dele? Lan permaneceu calmo. Por meio de várias interações em Sintra neste ano e das memórias de sua vida anterior, ele acreditava que Vice-Gerde não era tal pessoa. Em outras palavras, com seu prestígio atual, Vice-Gerde realmente não tinha como excluí-lo do sistema militar. Olhando para a expressão de Lan, Vice-Gerde sorriu surpreso e satisfeito. Após uma pausa, ele explicou francamente, Lan, você não precisa se preocupar, eu não estou aqui para usurpar o poder, eu estou aqui para entregá-lo. Antes que Sintra seja libertada, não serei mais um marechal, mas um general para atacar na batalha. Vice-Gerde disse autodepreciativamente, Sintra agora não precisa da força de um marechal, ponto. Você, Lan, terá que assumir uma responsabilidade ainda maior. Você não deve mais lidar com tudo sozinho, agora você deve cuidar da sua própria segurança. Na verdade, quando ouvi que você foi à Conferência dos Reinos do Norte com apenas um pequeno grupo, fiquei bastante assustado. Amanhã, jurarei lealdade à Sua Alteza, a princesa, e transferirei todo o comando militar para ela. Então, por ordem de Sua Alteza, você receberá autoridade sobre o exército. Todos os soldados, incluindo eu, prestarão homenagem a você. Vice-Gerde disse sinceramente, então você não precisa se preocupar comigo ameaçando você, e eu não permitirei conflitos entre nós antes que Sintra seja libertada. Estou apenas preocupado com sua segurança e espero que você não entre em batalha e mate o inimigo pessoalmente no futuro. Pelo menos antes que Sua Alteza Real, a princesa, atinja a maioridade, você não pode mais correr riscos. Lan entendeu. Esse era o traço típico dos antigos soldados Sintra, venerar a habilidade com armas, acreditar na força dos exércitos e desconfiar de todo o poder extraordinário, incluindo a magia.
Então, embora Vicegerd tivesse ouvido falar dos feitos de Lan, ele ainda o considerava apenas um guerreiro que possuía uma força um pouco além do comum. Em certo sentido, Vicegerd não estava errado. Neste continente, os protagonistas são mortais, e um exército é suficiente para esmagar qualquer ameaça. Mas Lan já havia transcendido essas normas. Marechal, seu conselho é muito sábio, Lan respondeu com sinceridade. Em assuntos militares não estou nem perto de sua expertise, e gostaria de aprender mais sobre estratégia e táticas com você. Mas, minha força pessoal pode ser um pouco diferente da dos cavaleiros que você conhece. Lan gesticulou com o polegar e o indicador, indicando um pouco. Vamos fazer alguma coisa, deixe-me mostrar minhas habilidades. Vamos para um lugar maior. Capítulo 248. O rugido de Cintra desperta. Marechal, você está bem? Vicegerd saiu de seus pensamentos e olhou na direção da voz. À sua frente estava Ciri, observando-o curiosamente. Já fazia um tempo desde que ele a vira. A princesa havia mudado muito desde a última vez que estiveram juntos. Ela estava mais alta agora, e sua figura estava começando a assumir a suavidade de uma mulher. No entanto, suas mãos desenvolveram calos nas palmas, algo incomum para uma princesa. Ao contrário de Ens, o velho mordomo que costumava lamentar as mãos ásperas da princesa, Vicegerd admirava essas marcas, consideradas impróprias de uma nobre dama. Afinal, as mãos de Calante também eram ásperas. Aquela rainha que aos 15 anos de idade havia liderado tropas e conquistado vitórias no campo de batalha, era para Vicegerd um modelo do que uma rainha deveria ser. Portanto, ele estava feliz em ver a princesa Cirila seguindo seus passos, tornando-se outra leoa. Comparado à princesa, a pessoa que mais surpreendeu Vicegerd foi Lan. Após a queda de Cintra, todos os membros da família real, exceto a princesa Cirila, cometeram suicídio para evitar serem capturados ou humilhados por Nilfgaard. A presença de Lan foi um inesperado sopro de esperança. Ao relembrar o que aconteceu na tarde anterior, Vicegerd, que havia passado por muitas batalhas em sua vida, não conseguiu evitar estremecer novamente. Ontem, Lan disse que lhe mostraria do que era capaz. Então Vicegerd o levou para o acampamento militar sob seu comando. Naquela época, os soldados estavam em treinamento e Lan, naturalmente, pegou uma espada de treinamento de madeira e, como se estivesse andando despreocupado, derrotou rapidamente todas as tropas que estavam treinando. Os soldados ficaram impressionados, embora Vicegerd ainda tivesse suas reservas sobre as habilidades de combate de Lan. Este último entendeu isso e aceitou que sua performance tinha sido um ataque surpresa. Então ele desafiou toda a guarda do marechal. Um confronto frontal, em formação, com soldados de infantaria e cavalaria trabalhando juntos. Os soldados estavam cheios de confiança. Resultado: outro grupo de pessoas estava deitado no chão, enquanto Lan, sob o efeito da adrenalina, parecia ter mal se aquecido. Vicegerd não teve escolha a não ser aceitar que Lan havia acabado de redefinir seu conceito de força individual. Depois, Lan o levou até a margem de um lago próximo e lhe mostrou seus sinais mágicos devastadores, bem como seu equipamento encantado. Ele não pôde mostrar-lhe os sinais de Axi ou Irden ou as habilidades únicas do sangue ancião. Mas o que ele mostrou foi o suficiente para abalar sua firme crença na política de Calante de abandonar completamente a magia. Lan mostrou ao Marechal Vicegerd uma nova possibilidade de guerra. Vicegerd estava cheio de emoção naquele momento. Ele tinha ouvido muitos rumores sobre Lan. Para ele, essas eram exageros do desespero dos refugiados, enfeites para manter viva a esperança. Agora parecia que tudo era verdade. Você não imagina as estratégias que passam pela minha cabeça, Lan. Nossos soldados nunca mais terão falta de coragem. Agora calmo, o Marechal refletiu por um momento e fez uma pergunta. Lan, vi que há outros bruxos no seu time como Geralt. Eles também são capazes de ter as mesmas habilidades que você? Lan pensou por um momento e respondeu com tato. Pertencemos a escolas diferentes, e nossos pontos fortes não são exatamente os mesmos. Marechal, você está bem? Perdido em seus pensamentos sobre Lan, Vicegerd perdeu a concentração novamente. A princesa teve que perguntar a ele uma segunda vez. Minhas desculpas, Sua Alteza. Ciri sorriu levemente, cobrindo a boca com um porte digno e elegante. Não precisa, Marechal. Você tem um grande esforço pela frente hoje. Quando ela retornou a Brokilon, Ciri havia adotado uma postura formal, um porte real. Até mesmo seu tom de voz estava mais calmo e solene. Ela soava como uma princesa de verdade. Lan quase pensou que estava alucinando, pois se lembrava de que Ciri nunca tinha frequentado as aulas de etiqueta no castelo. Yennefer, sorrindo, esclareceu a dúvida de Lan. Eu era conselheira real em Aedir, e também fiz muitas aulas de etiqueta no meio dos cursos de magia. Ciri estudava muito seriamente. Uma fortaleza de guerra foi construída na cidade de Brokilon. Ciri está de pé no ponto mais alto do muro neste momento. Ele está simplesmente disposto como uma plataforma, e a bandeira dos 3 leões de Cintra está tremulando atrás dela. O ferreiro que trabalhou na família real também fez uma armadura cerimonial para Ciri, imitando o uniforme militar da rainha Calante, embora fosse uma versão menor. Vestindo uma camisa de cota de malha, uma túnica branca sobre os ombros, um cinto vermelho e tiras de pele de veado, Ciri, embora ainda jovem, exalava o porte de uma guerreira, lembrando aos veteranos do exército a própria Calante. Ao lado dela estavam Lan, Mosezak, Vicegerd, Geralt, Yennefer e 10 guardas selecionados da equipe de guardas de Lan. Diante deles, todo o exército de Brokilon e as tropas de Vicegerd se reuniram para jurar lealdade.
Ao mesmo tempo, havia um fluxo constante de outras pessoas chegando aqui, e os servos e guardas de Lan lideravam as pessoas para manter a ordem. Exceto pelos soldados que ainda estão na linha de frente para proteger contra os Nilfgaardianos, o resto está todo aqui. Eles precisam jurar a sua princesa e saber por quem estão lutando. Mosezak disse suavemente para Ciri. Ciri assentiu e deu um passo à frente, revelando seu rosto para os presentes. Durante o tempo em que Cintra permaneceu, a princesa raramente aparecia em público, e depois em Brokilon, Lan a escondeu em Caer Molen. Para muitos foi a primeira vez que viram Ciri, a primeira vez que viram o rosto de sua princesa. Ela é a nossa princesa Cirila? Ela parece uma garotinha, embora se pareça muito com sua majestade. Vamos lutar contra Nilfgaard sob a liderança dela? Os soldados tinham boa disciplina e podiam permanecer em silêncio, mas de vez em quando havia discussões entre as pessoas, como se tivessem dúvidas consideráveis sobre a existência de Ciri. Lan franziu a testa e deu 2 passos para frente, passando por Ciri. Então ele se virou, abaixou a cabeça e se ajoelhou em um joelho em direção a ela. O silêncio caiu sobre a multidão. Visegerd também avançou olhando para os soldados e então, erguendo a voz, disse: Bravos guerreiros de Cintra, todos nós passamos por tempos sombrios. Nosso reino foi invadido por Nilfgaard, nossas terras foram queimadas, nossas vidas esmagadas sob seu jugo. Muitos de nós perdemos pais, esposas, filhos, alguns, tudo. Nós nos refugiamos em Bruges, construindo uma base em uma terra estrangeira, esperando o dia em que a bandeira dos 3 leões tremulará novamente, o dia em que o rugido dos leões ecoará por Cintra. Nós avançamos com o fogo da vingança, mas frequentemente nos sentimos perdidos. Eu compartilhei comida e abrigo com você, e sei bem o que você sente. Todos nós clamamos por aquela que nos guiou no passado, Sua Majestade Calante. O marechal fez uma pausa com os olhos úmidos. Perdemos nossa rainha, e não podemos protegê-la em seu último momento. Essa é uma mancha que nunca será apagada. Mas no futuro, seremos capazes de recuperar nossa glória no campo de batalha, porque temos um novo líder. Nossa princesa, neta de Sua Majestade, Sua Alteza Cirila Fiona Ellen Rhiannon. Visegerd levantou a voz em fervor apaixonado, e sua declaração ressoou em todos os cantos do lugar. Então ele se virou para Ciri e, ajoelhando-se com o joelho no chão, proclamou solenemente: Juro aqui, diante de Sua Alteza a Princesa, que sempre serei leal a Cintra e a você, minha senhora. Prometo usar meu conhecimento, minha sabedoria e minha coragem para defender a dignidade e a honra do reino, para proteger sua segurança e a integridade de nossas terras. Lutarei com todas as minhas forças pela segurança e prosperidade deste reino. Cumprirei este juramento até o último momento da minha vida. Sob a plataforma, todos os soldados se ajoelharam em uníssono, proclamando em voz alta: Cumpriremos este juramento até o último momento de nossas vidas. O estrondo de milhares de homens gritando em uníssono fez as árvores e folhas da floresta Brokilon tremerem, perturbadas pela força de sua determinação. Geralt olhou com uma expressão um pouco desconfortável, embora sua postura permanecesse firme. Yennefer, com os braços cruzados, mostrou um leve sorriso em seu rosto impassível de sempre. Mosezak, por sua vez, tinha olhos vidrados. Embora ainda não fosse o momento que ele esperava, ver Ciri se apresentar ao seu povo e aceitar sua lealdade o encheu de profunda emoção. Ciri respirou fundo e sentiu que a cena à sua frente era muitas vezes mais aterrorizante do que os monstros que ela encontrou em Caer Molen. No entanto, dessa vez ela não estava tremendo. Ela sentiu algo em suas veias ganhar vida, dando-lhe força renovada. Ela endireitou as costas, sua respiração ficou mais profunda e sua expressão ficou ainda mais fria, solene e imponente. Ela caminhou lentamente passando por Lan e Visegerd, seu olhar examinando os soldados alinhados em formações compactas, como se esperasse seu sinal. Levantem suas cabeças, meus bravos guerreiros. Milhares de olhares foram lançados para Ciri. Ciri olhou para eles e sentiu inúmeras emoções em um instante. A princesa respirou fundo e então exalou lentamente, relembrando o método de respiração que aprendeu em Caer Molen. Ele foi originalmente preparado para caçar monstros, mas ela não esperava que funcionasse agora. Sua mente ficou em branco por um momento, então ela olhou de volta para Lan. Naquele momento, pareceu que uma chama quente começou a queimar em seu corpo, fazendo com que suas mãos frias começassem a esquentar. Ao mesmo tempo, longas passagens de palavras começaram a surgir automaticamente em sua mente, como se fossem uma bênção. Capítulo 249. Entre aplausos e juramentos. Nos últimos tempos, nossa terra foi atacada, nossos lares e nosso povo enfrentaram ameaças inimagináveis. Como você, perdi quase toda a minha família, e então sei que o medo pode ferver em seus corações, e a chama da vingança pode queimar intensamente, até o dia em que expulsarmos os Nilfgaardianos de nossa terra. Estou ciente da minha pouca idade e experiência limitada. Estou honrado em receber a lealdade de vocês, bravos guerreiros. Hoje, portanto, ordeno que respeitem e sigam nosso conselheiro Mosezak como se ele fosse eu. Ciri deu um passo para trás e gentilmente puxou o velho druida surpreso para a frente. Todo o povo aplaudiu por isso. Mosezak já havia conquistado o coração do povo e se tornou uma parte inseparável do povo de Cintra hoje. E respeitem e sigam nosso marechal Visegerd. Ciri disse, indicando o velho marechal com um gesto de mão. Os soldados que chegaram com Visegerd explodiram em aplausos. E também respeitar e seguir nossos. Por fim, Ciri deu um passo para trás e, com um sorriso radiante, ficou atrás de Lan.
Ao nosso Duque Lannister. Após a declaração imponente, Ciri riu suavemente e brincalhona atrás de Lan. Ambos ignoraram os aplausos e vivas naquele momento. Lan, com uma expressão confusa, virou-se e olhou para a sorridente Ciri. Agora? É realmente necessário neste momento? Eu não planejei que fosse agora. Pensei em fazer tudo de uma vez quando restaurarmos o reino. Ciri murmurou em um tom alegre e um tanto infantil. Mas ouvi dizer que quando você foi apontar para encontrar outros reis antes, você encontrou muitas dificuldades por causa do seu título. Então eu vou te dar o título mais alto primeiro. De qualquer forma, é apenas um título. Não há território correspondente para te dar agora, então vai ficar tudo bem depois. De acordo com o protocolo, agora deve haver uma comitiva, medalhas, guardas e damas para ajudar você a se vestir com seu traje cerimonial. Já que não tenho nada disso, você terá que se virar por enquanto. Quando terminou, Ciri recuperou sua expressão solene e levantou a voz para que todos pudessem ouvir. Ajoelhe-se diante de mim, Duque Lannister. Lan reprimiu um sorriso e se virou para garantir que ambas as expressões estivessem visíveis para o público. Ciri deu um passo à frente, desembainhando a espada Aerondickert de Lan com um golpe limpo. As runas douradas brilharam ao encontrar a luz do sol, fazendo o cabelo loiro de Lan brilhar intensamente. Yennefer, observando a cena, sussurrou em tom divertido para Geralt. Ele é muito bonito, surpreendentemente bonito. Ciri também ficou momentaneamente ofuscada pela claridade e esqueceu o que dizer em seguida. Então uma mão enluvada de ferro agarrou a espada pela lâmina, era Lan. Cuidadosamente, ele colocou a espada em seu ombro e proclamou em voz alta, diante do emblema do leão, juro hoje cumprir meus deveres como duque. Protegerei e preservarei a honra e o prestígio da família real, e serei fiel à memória de meus ancestrais e à minha própria honra. Eu dou minha vida para expulsar Nilfgaard e restaurar nosso reino. Eu protegerei os direitos e interesses de nosso povo e defenderei minha princesa com minha vida. Servirei aos heróis que no passado e no futuro lutaram por esta terra, permitindo que todos nós desfrutemos da tradição e da glória de Cintra. Juro ser sempre leal a Cintra e à família real, honrarei minhas promessas e serei um duque digno de respeito. Enquanto Lan praguejava, todos em Brokilon ficaram em silêncio. Ciri finalmente saiu do transe e, ao se virar para o público para dizer algumas palavras, percebeu que não precisava dizer nada, pois todos explodiram em aplausos assim que Lan terminou de falar. Dentro da residência do senhor da cidade, na cidade de Brokilon, Ciri abraçou o braço de Lan e protestou. Por que todos te aplaudem mais? Eu sou a princesa. Esqueça os soldados originais de Cintra. Por que os soldados trazidos por Vicegerd o respeitam tanto? Lan respondeu levianamente. Talvez porque ontem eu derrotei os melhores, bem dezenas, talvez centenas de seus melhores soldados. Ciri engasgou. Então ela franziu o nariz. Esqueça, eu não sou tão forte ainda. Mas sua ordem do leão é tão leal que é quase assustador. Eles não têm medo de perder a voz? Eles quase varreram a formação para chegar perto do estrado, e até mesmo os moradores de Brokilon se juntaram aos gritos. Ela bateu na mesa em frustração. A voz de juramento para mim é tão baixa, e os aplausos pela sua canonização são tão altos, eles ainda me têm como uma princesa em seus olhos. Lan estava escrevendo documentos, mas a tinta e o papel na mesa tremeram 2 vezes com os movimentos de Ciri, e quase todo o trabalho anterior foi desperdiçado. Ele não teve escolha a não ser sorrir e abraçar a princesa furiosa. Ciri, na verdade, só queria chamar a atenção de Lan e não estava realmente brava, então ela apoiou a cabeça no peito dele e percebeu que ele, com uma mão, acariciava seus cabelos enquanto com a outra escrevia documentos. Não vou mais falar com você. Vou embora com Geralt. Por que você está procurando por ele? Ciri ficou brava, mas mesmo assim respondeu. Gostei dessa armadura e quero perguntar se posso ficar com ela. Lan riu suavemente. É melhor usá-lo apenas como traje cerimonial. No campo de batalha ou em terreno difícil você não conseguiria se mover. Eu não me importo. Se não funcionar, eu vou apenas colocá-lo no seu espaço de armazenamento. Você pode tirá-lo sempre que eu quiser usá-lo. Ciri saiu correndo do escritório para encontrar Geralt. O som de House cumprimentando a princesa podia ser ouvido de fora. Então um dos criados fechou gentilmente a porta que a princesa havia deixado aberta quando saiu. Enquanto isso, Lan se preparava para ir para Celilege. Embora a existência do rei Bran e East faça de Celilege seu aliado, o sistema político único do arquipélago também torna impossível para ele obter qualquer ajuda neste momento. Se ele quiser que Celilege o ajude de todo o coração, ele precisaria realizar algum trabalho de persuasão, como fez em Temeria e Redania. Esse processo levaria tempo, então, antes de partir, ele teve que resolver as questões pendentes em Brokilon. Ele havia confiado os 3 trolls de pedra trazidos de Cair Mollin para Mos Ezek. Os druidas tinham métodos únicos de lidar com essas criaturas inteligentes, embora sua inteligência fosse limitada. Com a ajuda deles, o ritmo das obras de construção no território certamente aceleraria consideravelmente. Lan então decidiu deixar a maioria dos bruxos da escola Viper para trás em Brokilon, levando apenas Colgrin com ele. Pessoas como Leto seriam um recurso desperdiçado se ele os usasse apenas como bandidos de alto nível. Como líder da escola Viper, Leto possuía um aguçado instinto político, e Lan planejou que ele permanecesse em Brokilon por um tempo.
com deveres atribuídos por Mosezak, em uma base rotativa para se familiarizar com as diferentes facetas de Cintra. Ao fazer isso, ele também ajudaria a aliviar a escassez de talentos na administração de alto nível no reino. Leto, por sua vez, já havia expressado que ficar com Lan poderia fazer com que suas habilidades de combate enferrujassem. Deixá-lo em Cintra seria uma oportunidade para ele melhorar suas habilidades de bruxo e fortalecer sua técnica de assassinato. No plano futuro de Lan, Leto chocará todo o norte. Serrit e Alkis também ficaram com Leto. Eles continuariam seu trabalho normal como bruxos, realizando tarefas de tempos em tempos. Cintra se tornaria o acampamento base dos bruxos no futuro. Era importante que a população se acostumasse com a presença deles. Embora Lan fosse respeitado por todos, sua imagem estava muito acima daquela das pessoas comuns. A presença de duas víboras entre as pessoas permitiria que ambas as partes se entendessem melhor. Além disso, a atmosfera amigável que Lan havia fomentado em Cintra fez com que as duas víboras se sentissem confortáveis lá. Dos 3 assistentes, Lan decidiu que Levin ficaria. Ele foi designado como segundo em comando de Vicegerde. As tropas que Vicegerde trouxe foram dispersas e integradas às de Broquilon, o que ajudaria ambas as forças a se adaptarem e criarem coesão em combate. Na ausência de Lan, Levin falaria pelo leão. Inicialmente Lan pensou em deixar a casa em Broquilon, mas quando viu a determinação em seus olhos enquanto segurava sua espada, que ele havia batizado de Svad, ele mudou de ideia. Esses eram os aspectos mais triviais. Quanto aos assuntos importantes durante a ausência de Lan, Vicegerde continuaria treinando tropas e vigiando contra Nilfgaard. Mosezak ficaria encarregado da administração civil e de quaisquer mudanças nas posições do governo local. E o idoso administrador Ens cuidaria das finanças e coordenaria todos os recursos do território. Comparado aos sistemas sofisticados que Lan lembrava de sua vida anterior, essa estrutura administrativa era muito simples. No entanto, para as circunstâncias atuais de Cintra, era suficiente. Pelo menos estava muito melhor do que antes e, de fato, Mosezak agora tinha algum tempo livre para se dedicar à pesquisa mágica. Logo ele iria a Kuvir para encontrar Keldar para discutir a contratação de mercenários. Olhando para os documentos à sua frente, Lan deu um suspiro de alívio. Espero conseguir o que quer em Celilege. Capítulo 250. A chegada do leão de Cintra. O vento oeste soprava forte, e as ondas batiam contra a costa com um estrondo ensurdecedor, lançando jatos de espuma branca entre as rachaduras nas rochas. Kras ajustou sua capa e, enquanto estava na sacada, olhou fixamente para a frente, sabendo que a qualquer momento os convidados chegariam para recebê-lo. Lord Kras. Uma voz cautelosa soou atrás de Kras. É verdade que o leão de Cintra está vindo hoje? Kras se virou para olhar para a pessoa que lhe fez a pergunta. Ela era uma simples mulher da ilha. Ela segurava uma cesta de conchas e parecia ter interrompido seu trabalho para se dirigir ao seu senhor. Embora sua postura fosse ligeiramente curvada em respeito, sua maneira de se dirigir a ele era inapropriada. Para uma plebeia, aproximar-se e falar tão diretamente com seu senhor era um sinal de desrespeito que em outras terras seria impensável, até mesmo severamente punido. No entanto, aqui nas ilhas de Celilege, o relacionamento entre nobres e pessoas era diferente. Respeitoso, sim, mas não servil. Com um pequeno sorriso, Kras respondeu. Por quê? Você também quer conhecer o famoso leão de Cintra? Sim, Lord Kras. Ouvi dizer que ele é um cavaleiro extremamente bonito e também muito corajoso. Marinheiros não podem te satisfazer, então você começa a procurar por belos cavaleiros? Então você pode ficar desapontado, nosso conde Lannister já foi levado. A mulher respondeu despreocupadamente. Você está se referindo à princesa de Cintra? Eu não me importo, e outras mulheres também não se importam. Na verdade, é até melhor assim. Kras finalmente franziu a testa dessa vez. O que você quer dizer com outras mulheres? A mulher se virou e apontou para dentro do castelo. As outras cozinheiras, criadas, lavadeiras e outras mulheres no castelo que estão encarregadas de preparar o banquete. Estamos todas ansiosas para ver o leão de Cintra. Kras sentiu um nó no estômago. Olhou para dentro do castelo, seu amado Cair Trold, e pôde ver como as criadas, encarregadas de preparar o banquete, mal se concentravam em suas tarefas, lançando olhares curiosos em sua direção, e mais precisamente em direção à sacada onde ele esperava os visitantes. Ele estava prestes a repreendê-los em voz alta quando um vento repentino soprou sua capa. Virando-se, ele viu um portal de chamas vermelhas se formando no ar. O primeiro a sair foi um cavaleiro loiro, vestindo uma armadura preta e prateada, e vestindo uma capa feita de um pedaço inteiro de pele de grifo. Logo atrás vinha uma garota de cabelos grisalhos, usando uma túnica branca e um cinto de pele de veado marrom avermelhado, e uma capa de grifo menor pendurada sobre os ombros. A jovem garota segurava o cavaleiro firmemente. Então, 3 guerreiros com olhos âmbares emergiram, cada um usando medalhões em forma de lobo, víbora e grifo. Eles andavam instáveis, como se tivessem acabado de sair de um navio em uma tempestade. Eles foram seguidos por um guarda com uma espada de prata com punho de leão e uma arqueira com um longo arco de sequoia. Atrás deles, um grupo de mais 40 guardas completava a escolta. A última a sair foi uma feiticeira de cabelos pretos ondulados, usando um colar de obsidiana com uma estrela esculpida. O grupo de pessoas que apareceu do nada atraiu instantaneamente a atenção de todos no castelo, incluindo alguns com olhos curiosos e ferozes. Kras levantou a voz para repreender seus servos distraídos. Vocês não veem que nossos convidados já estão aqui?
Por que vocês ainda estão enrolando? Vocês sabem que o rei Bran visitará meu castelo em breve. Vocês querem entreter nosso rei dessa forma? Vendo a raiva do senhor, os servos no castelo não ousaram mais ser desrespeitosos e rapidamente abaixaram a cabeça e aceleraram seus movimentos. Crash se virou para dar boas-vindas aos convidados, mas antes que pudesse dizer uma palavra, uma rajada cinzenta saltou em sua direção, e ele sentiu o peso da jovem empurrá-lo vários passos para trás. Crash, sinto tanto a sua falta. Ciri gritou. E onde estão Jalmar e Ceres? Eu quero vê-los também. Jalmar e Ceres estão no mar, eles retornarão à noite. Crash respondeu sorrindo carinhosamente. Minha princesa, você cresceu, e parece que sua força também. E você, Lan? Crash virou-se para Lan e disse com emoção, você mudou também. Só em momentos como esse eu lembro da sua verdadeira idade. Você mal tem a mesma idade do meu Jalmar, mas já conquistou tanto. Diante do elogio de Crash, Lan, que finalmente havia suprimido o desconforto do portal, finalmente forçou um sorriso. Tem sido uma jornada difícil, e é exatamente por isso que estou aqui, buscando sua ajuda. Estou feliz que você veio. Crash deu um passo à frente e deu um tapinha vigoroso no ombro de Lan. Preparei quartos para você no castelo. Meu mordomo vai lhe trazer lanches e vinho para que você possa descansar um pouco. Temos um grande banquete preparado também. Hoje à noite, o tio Ace e o tio Bran se juntarão a nós. Lá podemos discutir os assuntos em questão. Tudo foi organizado de forma ordenada, e Lan e seu grupo naturalmente seguiram os desejos do anfitrião sem qualquer objeção. O mordomo e sua equipe apareceram rapidamente para guiar os hóspedes até seus quartos. Enquanto seguia o grupo, Lan notou como Crash parecia hesitar, querendo se aproximar de Yennefer, mas não decidindo falar. Por outro lado, Geralt os observava em silêncio, embora sua expressão traísse seus pensamentos. Yennefer, por outro lado, parecia fria e indiferente. O clima tenso de um confronto entre o passado e o presente estava no ar. Criança, não olhe cegamente, vamos. Lan pegou Ciri que estava olhando ao redor e rapidamente seguiu o mordomo. Essa ação deixou a princesinha insatisfeita. Eles logo se separaram e seguiram para seus respectivos quartos. Obrigado. Quero ficar sozinho por um minuto. Lan disse ao mordomo, que fez uma reverência e saiu da sala. Lan olhou ao redor. Este quarto é mais do que suficiente para ser usado como sala de estar. Há estantes de livros e uma longa escrivaninha no quarto, e a cama é grande o suficiente para 5 ou 6 pessoas se deitarem. Há também uma sacada a 10 passos de distância, na qual 3 aves marinhas estão de pé e olhando para ele com curiosidade. Lan riu e deu um tapinha na cimitarra de magia negra atrás dele. Imediatamente, uma chama esmeralda do nada queimou nela, mas não machucou Lan nem um pouco. Então, uma figura esbelta em um vestido gótico apareceu. Ela caminhou lentamente para o lado de Lan e ficou ombro a ombro com ele, olhando para a vista do mar abaixo. Isso é Celilege? Eu só li sobre esse lugar em livros antes. Sim, Iris, aqui é Celilege. Após receber a resposta afirmativa de Lan, a bela alma na pintura não pôde deixar de suspirar. É tão lindo. De sua posição, eles podem ter uma vista panorâmica do mar. Eu entendo que há 7 clãs que governam juntos aqui, e que o rei não herda o trono, mas é eleito por todos eles, certo? Lan assentiu. Está certo. Os 7 clãs estão espalhados por 6 ilhas, e cada um governa seu próprio território. A política aqui é complicada, embora, em certo sentido, também seja bem simples. Iris assentiu lentamente, pensando. Que país único com costumes únicos e um sistema único. Enquanto falava, ela se virou para olhar o perfil de Lan, apreciando como um artista as linhas de seu rosto e os músculos suavemente definidos. Perdida em sua contemplação, ela disse, imagino que você não me convidou para sair só para admirar a paisagem, não é? A princesa poderia ter se juntado a você nisso também. Lan sorriu, um tanto desconfortável. Receio que vou pedir para você pintar alguns quadros. Quantos? Iris perguntou curiosa. 7, um para cada clã. O número pode ser um pouco demais. Este é um grande projeto. Como artista vou aproveitar. Iris disse, apertando os olhos. O delineador escuro em sua maquiagem lhe dava um ar charmoso. Com um leve sorriso que iluminou seu rosto melancólico, ela acrescentou. Mas eu também tenho um pedido ou melhor, uma necessidade. Preciso visitar cada uma das ilhas para capturar sua essência e poder pintar algo que faça jus a cada clã. Isso significa que vocês terão que me levar com vocês em todas as viagens. Embora o sorriso de Iris persistisse, Lan entendeu que ela estava expressando seu descontentamento com aquelas palavras. Durante sua estadia em Cair Morhen, Lan deixou Iris confinada em um retrato no castelo enquanto ele saía para caçar. Então em Brokilon, ele também passou muito tempo sem ela, embora ele tenha apresentado Iris como professora de pintura de Ciri, e a princesinha a tenha aceitado naturalmente. No entanto, agora parecia claro que Iris estava infeliz por sempre ser deixada para trás. Desculpe, Iris. Lan se desculpou sinceramente. As circunstâncias exigiam muita ação, e eu sabia que você não gosta de violência, então decidi deixá-la segura na pintura. E pensei que você gostaria porque você é uma artista, e nossa promessa era dar a você uma nova vida como essa. Iris sorriu suavemente e ouviu Lan pacientemente. Então ela deu um passo à frente, chegando ainda mais perto, até que apenas um punhado de centímetros o separava. Embora seu corpo fosse etéreo, Lan podia sentir seu véu roçando sua bochecha, balançando na brisa do mar. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.
E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.